queria focar. Portanto, isto é uma elite política que, falhando a modernização sustentada com justiça social, falha também a modernização política e, em terceiro lugar, falha a descolonização. Só um breve apontamento sobre a descolonização, que eu já falei um bocadinho em relação ao Caetano. Eu acho que é preciso desfazer uma ideia. A descolonização é um processo muito interessante. E estudar comparativamente as descolonizações europeias com o processo da descolonização em Portugal é uma coisa que vale muito a pena fazer. Porque há uma ideia feita e falsa de que as potências coloniais europeias democráticas descolonizaram alegremente, quer dizer, perceberam que era um novo tempo, só para um novo vento, vamos lá descolonizar. Completamente falso. Completamente falso. As potências democráticas coloniais travaram guerras coloniais absolutamente sanguinolentas para manter os seus impérios. A França, na Indochina primeiro, até 55, os acordos de Genebra, e depois na Argélia, de 56 a 62, guerras tremendas, que devo dizer, sobretudo a da Argélia, deixa as nossas guerras coloniais quase a um canto do ponto de vista do que é a barbaridade e a violência que essa guerra foi, a da Argélia. Não quer dizer que a nossa, isto não desculpa a nossa, do ponto de vista humanitário, mas enfim, quer dizer, é uma guerra violentíssima. A Holanda, que trava uma guerra duríssima para impedir a independência da Indonésia. A Inglaterra, que trava uma guerra que, aliás, vem nos manuais da contra-subversão, uma guerra duríssima na Malásia. Ou seja, quando começa a primeira fase da descolonização, até à crise do Suez de 56, vamos, é uma fase de resistência militar à descolonização por parte das democracias. Democracia não quer dizer igual a descolonização. Não foi em nenhum lado. Não foi em nenhum lado. Qual é a diferença para a qual a existência de democracia é realmente relevante? É porque uma guerra colonial, sendo uma guerra sem fim, uma guerra que não termina nunca, como são as guerras chamadas, os manuais militares, subversivas ou contra-subversivas, são guerras que nunca mais acabam, são guerras sem fim. Podem-se começar com um grande entusiasmo, mas depois, 1 ano, 3, 4, os mortos, os feridos, os estropiados, a gente para a tropa, aquilo que eu há bocado falei, significa que isso começa a pesar muito na vida das pessoas e no orçamento do Estado, que tem que gastar muito dinheiro na guerra que não gasta noutras coisas. Ora, o orçamento é aprovado todos os anos no Parlamento. Com votos, vota-se sim, vota-se não. O orçamento é aprovado no Parlamento. Havendo liberdade de expressão nas democracias, há uma opinião pública que pode discutir livremente, ainda que sempre com alguns condicionamentos, mas pode discutir livremente a questão da guerra. Mais, vota-se de 4 em 4 anos. O que significa que o cansaço da guerra, num regime democrático, pode expressar-se através dos canais normais com que se manifesta a oposição ao governo. Votação anual do orçamento, eleições de 4 em 4 anos, liberdade de expressão. E, portanto, o cansaço da guerra obriga os governos a mudar de política. E foi o que aconteceu. O general de Gaulle foi trazido ao poder numa espécie de golpe de Estado na ponta das baionetas dos generais da Argélia para ganhar a guerra, e é ele que vai fazer as negociações com o FLN e acabar com a guerra. Teve que mudar de política, porque a opinião pública francesa estava cansada daquela guerra que não tinha fim. E das bombas, e do terrorismo urbano, e das matanças, e das torturas, e de tudo aquilo. Teve que acabar. Ou seja, a democracia portuguesa, a democracia francesa, acabou com a guerra. E mais facilmente na Indonésia ou na Inglaterra, onde havia grandes tradições imperiais. Esses são fatores internos. E aí tem toda a diferença com Portugal, onde há uma ditadura e só se compreende que a guerra tenha durado 13 anos porque era um assunto tabu. Porque não havia liberdade de expressão, porque não havia liberdade de associação, porque os partidos não eram permitidos, pura e simplesmente não se podia falar da guerra. Acabou. E isso permitiu que, isso fez com que se pudesse manter a guerra abafando
e reprimindo o cansaço e o protesto com a guerra durante muitos anos. Isso aí entra o fator da natureza do regime. Mas todas as potências coloniais começaram por querer não perder as suas colónias e defenderam-nas mano militar. Depois entra o cansaço com a guerra e depois entra um segundo fator. E esse também é muito importante, conjugado com os fatores internos, que é exatamente a nova correlação de forças internacional, saída da guerra. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética têm todo o interesse na liquidação dos impérios coloniais e vão trabalhar nesse sentido. A União Soviética, apoiando os partidos comunistas no Oriente, Partido Comunista da China, Partido Comunista do Vietnã, da Malásia, etc., que são partidos motores dos movimentos de libertação nesses países, e depois, a partir do 20º Congresso de 56, fazendo do apoio do campo socialista que se chamava o campo socialista na altura, aos movimentos de libertação, fazendo uma política essencial, estratégica, do movimento comunista internacional, a partir de 56, do 20º Congresso, e os Estados Unidos, que até meados dos anos 50 se assustam muito com o papel dos partidos dos movimentos de libertação e têm uma atitude um pouco ambígua relativamente àquilo que é a sua disposição inicial, cedo vão compreender que se entregam os movimentos de libertação nas mãos da União Soviética, perdem totalmente qualquer papel futuro naquela imensa zona, que é a imensa zona de redefinição do mapa político internacional, que é o terceiro mundo, que são os países em vias de independência. E, portanto, começam a mudar a política. Costuma dizer-se que é com a administração Kennedy, é antes disso. Antes disso, as agências internacionais, a CIA, etc., começam claramente a mudar a política e a fazer dos Estados Unidos intervir também no apoio ao movimento de libertação, ou seja, por razões diferentes, ligadas à Guerra Fria, as superpotências conjugam-se na liquidação, ainda com interesses diferentes, conjugam-se na liquidação dos impérios coloniais. Dentro de pouco tempo, os Estados Unidos estão a substituir a França na Indochina, e isso passar-se-á a reviravolta dramática, passar-se-á com a crise do Suez em 1956. 56 é esse Congresso da União Soviética, o Congresso de Stalinização, um congresso muito importante na história do movimento comunista internacional, e também a crise de Suez. O que é a crise de Suez? A crise de Suez é isto. Em 56, exatamente, há um golpe militar no Egito, um grupo de militares nacionalistas comandados pelo coronel Gamal Nasser, que hoje se sabe documentalmente que tem apoios da CIA. A CIA a trabalhar, a jogar no futuro, tem apoio da CIA. Esse governo, esse regime nacionalista, esse novo regime nacionalista, que vai apiar quem? Vai apiar um governante fantoche dos ingleses, do Egito, um regime pró-britânico que era uma independência disfarçada, quer dizer, eram aquelas independências de palha, não é? Com que os ingleses tinham já começado a mudar a sua política de descolonização, porque, atenção, aquilo vem do Oriente. Depois, no início dos anos 50, são independentes a Síria, a Jordânia, dentro de pouco tempo o próprio Estado de Israel, mas a Síria, a Jordânia, o Iraque, são tudo criações da geografia britânica e francesa nessa altura, não é? Para criar ali regimes próximos, que depois serão subvertidos por movimentos nacionalistas, mas regimes próximos. O Egito era um desses. O Egito é derrubado pelo golpe do coronel Nasser, e o Nasser nacionaliza o canal de Suez. E o canal de Suez, que era proprietário de uma grande companhia franco-britânica, era só por onde passava todo o movimento comercial que ligava o Mediterrâneo ao Índico e ao Oriente. E, portanto, era um ponto absolutamente estratégico para as potências imperiais, para as velhas potências coloniais, para todos. Bom, e os ingleses e os franceses tentam a sua derradeira aventura militar colonial.
coligados com o Estado de Israel, franceses, ingleses e israelitas, desencadeiam um ataque sobre o Egito, ocupam os israelitas o canal de Suez e os paraquedistas ingleses e franceses desembarcam em Alexandria e preparam-se para atacar o Cairo. É convocada uma reunião de urgência do Conselho de Segurança e, para surpresa anglo-francesa, os Estados Unidos e a União Soviética forçam a aprovação de uma resolução que manda parar imediatamente a agressão ao Egito e regressar as tropas. E a União Soviética faz uma declaração solene, uma das raras declarações que faz desse género ao longo de toda a Guerra Fria, dizendo que se dentro de um prazo curto de tempo as tropas franco-britânicas não retirarem do Egito, as tropas da União Soviética intervirão no Egito. O que só podia fazer, como vocês calculam, tenho a certeza que os americanos deixavam. É próprio desta lógica da Guerra Fria. Bom, e o que é que acontece? Acontece, é curioso, porque estas horas de espera são vividas sob grande tensão nas chancelarias em Lisboa. Eles percebem que se está a definir o futuro da política africana das velhas potências coloniais. A Inglaterra primeiro e a França a seguir decidem abandonar, retirar do Egito. E isso marca o fim simbólico da defesa militar dos impérios coloniais. A França ainda se vai meter na guerra da Argélia singularmente, e depois Portugal, a seguir, mas nunca mais. Mesmo a França, a partir daí as políticas, a partir daí a descolonização entra em África, e em África, à exceção da guerra da Argélia e à exceção de Portugal, as potências coloniais não entram em guerra. A partir daí descolonizam de diversas maneiras. Ou descolonizações fantoches, ou descolonizações por referendo, há várias modalidades. Aliás, a Inglaterra, o Ghana é a primeira potência africana a ser independente, logo em 58, se não me engano. A seguir é a Guiné-Conakry, também com o referendo. E depois eles começam a deixar os referendos, porque os referendos fazem um triunfo de nacionalismos radicais, começam a arranjar sistemas de meter lá homens também de confiança, mas enfim, descolonizam. Quer dizer, a partir da derrota do Suez, eles abandonam as guerras em África, reequacionam o papel dos seus interesses africanos e, atenção, como consequência disto, 57 é o ano de fundação do mercado. Ou seja, a Europa opta por uma estratégia de crescimento voltada para o espaço europeu e voltada para reequacionar em conjunto o futuro no quadro da integração europeia, abandonando, não é bem abandonando, mas abandonando as aventuras militares em África. Não há dinheiro sequer para isso. Quer dizer, a modernização económica europeia exigia muito capital para se estar a perder em guerra sem destino. E o Harold Macmillan, em 61, em setembro de 1960, vai ao Parlamento de Pretória fazer o célebre discurso dos novos ventos que sopram em África e anunciar publicamente que, perante os novos ventos que sopram em África, a Grã-Bretanha vai também entrar claramente no processo de descolonização e abandonar os focos de conflito que tinha em África, sobretudo no Tanganica, com os Mau-Maus, etc. E a partir daí entra-se num processo de negociado de descolonização, do qual só restará, até porque a Argélia fica independente em 62, o Congo belga em 60, em 61 eclode a guerra colonial no Norte de Angola, em 62 é a independência da Argélia e Portugal fica sozinho a fazer guerra em África. Fica sozinho a fazer guerra em África, orgulhosamente só. E, portanto,